Fala aí, minha gente, conforme combinamos e o combinado nunca sai caro, tô eu aqui de novo para falar de Borussia Dortmund e Bayern de Munique. Ontem foi o pré-jogo, hoje é o pós-jogo, porque rolou pela 12ª rodada desta Bundesliga, o Der Klassiker, no Signal Iduna Park, na casa do Borussia Dortmund, né, o Westfalen Stadium, e o jogo terminou 1-1. Por mais que o resultado possa gerar alguma dúvida se o jogo foi bom ou não para quem não assistiu a partida, eu achei um bom clássico, tá? Achei um bom clássico. Óbvio que a nível de resultado é mais interessante para o Bayern de Munique por conta da situação na tabela, né? Do que para o próprio Borussia Dortmund. Tendo em vista que o Bayern hoje é líder, tem uma gordura, mesmo que o Eintracht Frankfurt vença o seu jogo, o Bayern de Munique vai conseguir continuar com uma gordura de 4 pontos na liderança. E o Borussia Dortmund está numa linha ali meio perigosa, fora da Champions, né? Pode cair fora da Champions, na 5ª colocação da Bundesliga, e tem 10 pontos a mais do que o Bayern de Munique. Era a oportunidade do Borussia Dortmund tentar fazer 3 pontos e se aproximar um pouquinho mais do Bayern de Munique na liderança e tirar essa gordura bávara. Entretanto, o resultado em si é melhor para o Bayern, jogando fora de casa também. Agora, a nível exibicional, eu acho que fiquei com mais impressão positiva do que a equipe do Terzic entregou, do que propriamente do que o time do Bayern de Munique entregou. E acho que o Borussia Dortmund se propôs a fazer, sendo um time com qualidade individual menor, sendo um time com mais jogadores inexperientes, sendo um time que tem um departamento com mais jogadores importantes lá, como a DM, como Julian Brandt, o próprio Ian Couto, que chegou nessa temporada, está voltando de lesão, enfim, jogadores importantes. Eu acho que o Terzic conseguiu dar continuidade ao que ele já vem fazendo muito bem e aplicou isso no jogo numa forma coerente perante uma equipe tão forte, com tanto domínio, né, sobre os seus adversários, especialmente em posse de bola, por uma equipe que estava invicta e ainda está na Bundesliga contra o Bayern de Munique. Eu acho que o Borussia Dortmund sabia exatamente o que queria fazer no jogo. Se defendeu muito bem, compactou suas linhas, conseguiu alternar uma linha de 4 defensiva, né, no 4-2-3-1, espelhado com o Bayern de Munique, numa linha de 4, outra hora numa linha de 5, com os dois volantes fazendo muito bem o papel de proteção e não só início de construção da transição, e realmente com jogadores lá na frente que têm uma capacidade diferenciada nesse tipo de jogo. E aí eu cito dois, né? Poderia citar mais algum, mas cito dois. O Guirassy, na capacidade que tem de retenção da bola quando ela é espanada de trás para frente, para que os jogadores consigam passar nessa transição, ele consegue baixar essa bola e fazer com que o time segure um pouco ela para ter esse tempo. E o Bayern Gittens, especialmente pelo lado esquerdo, com a velocidade nesse tipo de jogo. O inglês cresce, né? Se ele tivesse um pouco mais de consistência, acho que seria um grande jogador e está no caminho para isso, porque é muito jovem ainda, mas fez uma grande partida. Então acho que nas dinâmicas que o Borussia Dortmund quis implementar, as coisas funcionaram muito bem, especialmente na figura do Nemanja no meio-campo, parêntese aqui, cada vez melhor, cada vez mais influente, cada vez mais inteligente e mais integrado naquilo que é a cultura do Borussia Dortmund. O Nemanja é um patrão nesse meio-campo, o Pascal Gross um mais formiguinha, né, nas suas ações, o Sabitzer também fazendo uma grande partida, especialmente no setor de marcação, né, e o time conseguiu concatenar melhor as suas ideias. Só que o Bayern de Munique tem tanta capacidade no banco de reservas e tem tanta capacidade individual que pode conectar de uma hora para outra, que no segundo tempo conseguiu fazer a diferença entre os dois plantéis ficar ainda mais saliente e conseguiu gerar oportunidades atrás de oportunidades para que as coisas acontecessem. Deixa eu dar um passinho atrás, só para falar de escalações, né? Borussia Dortmund com o Koba no gol, o Rierson, que fez um grande jogo na lateral direita, é um lateral direito que eu gosto muito. As pessoas às vezes têm a ideia errada do Rierson porque assistiram a final da Champions e o Vinícius Júnior no segundo tempo ligou o modo turbo e, enfim, colocou o Rierson no bolso, né? Mas é um bom lateral, já não é de hoje, gosto defensivamente mais do que ofensivamente, e foi ele o lateral direito. O Anton, que se machucou, deu lugar
ao Sul no primeiro tempo. Schlotterbeck, mais uma vez, partidaça. É um jogador jovem, é um jogador muito bom com a bola nos pés, na saída de jogo, na leitura que faz dos espaços e quando está bem, é um zagueiro de elite. E o Benzebaini que também foi bem nesse jogo. O Nuente e o Gross no meio, o Beyer do outro lado, o Sabitzer, o Gittens e o Guirassy. E o time do Bayern de Munique com o Neuer no gol. Neuer está voltando talvez a melhor forma. O Leimer na direita, a gente já vai falar do Leimer no lance do gol do Gittens. O Pamecano e Kim Min-jae na zaga. Mais um bom jogo dos dois. Não achei que foi por conta dos dois que o Borussia Dortmund cresceu em algum momento e por conta dos dois, algum erro individual que saiu o gol. O Davis na esquerda, não foi o melhor jogo do Davis nestes últimos que ele tem feito bem. No meio campo, Kimmich e Goretzka, o Kimmich é um jogadoraço, é um grande atleta e um grande jogador do Bayern de Munique. O Sané, pelo lado direito desse ataque, Matistel, que foi a grande surpresa, pelo lado esquerdo, o Musiala mais centralizado e o Harry Kane lá na frente. E aí, antes de entrar na cronologia dos lances em si, eu acho que o Kompany tem passado algumas dificuldades no encaixe do plantel e na gestão das pessoas, porque eu não vejo justificativa com o Gnabry fora lesionado, com o Coman desgastado, como ele mesmo disse antes do jogo, para ele não colocar o Olise. E a única justificativa que eu vejo é aquela que a gente não consegue enxergar. Ou seja, tem acontecido algumas coisas nos bastidores que ele não tem apostado no Olise. Já não apostou contra o Paris Saint-Germain. Para mim, é um dos melhores jogadores dessa temporada do Bayern de Munique, não a nível de números, mas também a nível de... Não só a nível de números, mas também a nível de qualidade do jogo. E ele tem insistido com o Sané. O Sané tem uma ou outra oportunidade no jogo, se esconde a maior parte da partida, não é um cara frequente, não é um cara com presença, e num jogo como esse você precisa de um cara conectado 100%. E o Sané não foi esse cara, né? Para mim fez um jogo abaixo, apesar dele ter criado um bom lance na primeira etapa, e o Olise fora eu não entendo. E o Matistel na esquerda. É aquilo, né? Se o Coman não tá bem, se o Gnabry não tá bem, uma oportunidade para o garoto que vem pedindo oportunidades, né? Ele quer ficar no Bayern de Munique, vem pedindo mais oportunidades, mas eu ainda acho que jogar de ponta esquerda numa função como o Gnabry ou numa função como, enfim, um dos pontas clássicos como o Coman, não é muito a dele. Eu gosto dele como segundo atacante ou até mesmo um homem mais centralizado. Mas jogou na esquerda. E o Musiala no primeiro tempo também não conseguiu fazer um bom jogo. Achei o Musiala muito apagado no primeiro tempo, tanto que é quando o Musiala conecta no segundo tempo que as coisas começam a fluir. Alguns pontos que eu achei de interessante. A atuação do Kobel muito boa, a atuação do Neuer muito boa. O Kobel faz uma defesaça no primeiro tempo na bola do Müller, fazendo uma mancha muito, muito, muito bem feita. Pressão alta do Bayern de Munique no gol do Borussia Dortmund, que sai na primeira etapa. Ela é bem feita, só que aí tá a equipe adversária conseguindo contrariar. O Bayern sobe as linhas, pressiona a saída de bola, o Kobel sai bem, jogada pela esquerda, lançamento feito escapando dessa linha de pressão, e aí o Leimer não pode ir do jeito que ele foi. Lembrou muito, inclusive, o lance do Bayern Gittens, o Vinícius Júnior, né? Naquele lance com o Fernandinho, que ele dá o corpo para um lado, a bola passa atrás das costas e no kick dela, na velocidade dela, mata o jogador. E aí o Leimer tem duas opções, ou ele não deixa a bola passar ou ele não deixa o jogador. Deixou o corredor inteiro, o Bayern Gittens foi muito bem e depois finalizou cara a cara com o Neuer, muita força, alto, golaço do Bayern Gittens, como eu já disse aqui, se tiver mais consistência, pode fazer a diferença mais vezes, porque é um jogador muito interessante, né? Não pode só querer jogar também na boa, né? No Clássico ou na Liga dos Campeões. Mas foi um belo gol. E na segunda etapa, as substituições do Kompany fizeram o time ir melhorando. Atenção que no final da primeira etapa ainda tem a lesão do Harry Kane, uma lesão na posterior da coxa. Vamos ver, porque se ele ficar fora dos gramados, o Bayern hoje não tem um jogador capaz de substituí-lo na forma com que joga. O Thomas Müller não é dessa posição, é um jogador que gosta de jogar atrás do centroavante, o próprio Matistel também, mas de qualquer forma uma lesão que
preocupa, né? E no segundo tempo, substituições que dão certo, Coman entra no jogo, Olise entra no jogo, o Musiala começa a gerar mais oportunidades e parecia uma questão de tempo até o Bayern de Munique conseguir encontrar o seu gol. O Borussia Dortmund resistiu como pôde. No lance do gol é uma falta que o Sané bate, acho que é o Sané que bate mal na barreira, a bola volta, ele cruza e como a bola bateu no rosto do Sully na barreira, o Sully, que era para estar marcando muito provavelmente o Musiala, não está lá, está caído no chão e o Musiala faz de cabeça. Parêntese, mais um gol de cabeça do Musiala, é um jogador importantíssimo, quando está conectado, quando está ligado ao jogo, as coisas acontecem, mais um gol de cabeça dele, não deixa de ser curioso, não é a especialidade, mas fez de centroavante e conseguiu empatar a partida. Sacha Boey entrou muito bem no jogo, o Laimer fica marcado pelo erro, mas não é um jogo horroroso do Laimer, só que numa decisão como essa, os detalhes contam e contam muito, e foi no detalhe que as duas equipes marcaram o empate. Terminou assim o Der Klassiker desta 12ª rodada. Para o Bayern de Munique, agora é encarar o Bayer Leverkusen, talvez sem o Harry Kane, pela Pokal, jogo que elimina, então vai ser um grande desafio. E para o Borussia Dortmund, sinceramente, jogando nesse nível, idealizando o que quer fazer e executando muito bem, pode bater de frente com grandes equipes. Já tinha feito 60 grandes minutos contra o Real Madrid, já fez bons jogos, equilibrou aquela gangorra de desequilíbrio que estava pegando nesse início de temporada, e o Terzic me parece estar colocando a equipe no caminho correto. Veremos. Meus caros, voltamos a qualquer momento na programação, porque tem Libertadores agora final e ainda tem Corinthians hoje. Tchau para vocês.